essa oportunidade, queremos parabenizar aos irmãos que desceram pelas águas, nessa oportunidade, que o Senhor Jesus continue ajudando, fortalecendo, e a cada um. E a igreja continue ganhando almas, porque ovelha é gerada por ovelha. Amém? Amém. Coloque de pé, abre sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Porque o pastor Ivan, ou o dirigente da congregação, ou o pastor presidente, ele não gera ovelha, ele cuida de ovelha. O pastor cuida de ovelha. Quem ganha ovelha é ovelha. Então que a igreja continue pregando o Evangelho, ganhando almas para Cristo. Evangelho igual escreveu Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 13. Aleluia. Nesta noite, noite de Santa Ceia, aleluia, a leitura que fizemos, falamos da crucificação do Senhor Jesus, e queremos falar agora um episódio, uma situação que aconteceu depois da morte do Senhor Jesus, depois da morte dele. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, inclusive tem até um hino que fala a respeito disso aqui. Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois dos discípulos, a uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, ele disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele as perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, nas quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam ser como assim as mulheres, que haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios, tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando de Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Inclinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou e partiu-o e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram ou foram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Amados, os dois discípulos no caminho de Emaús. As coisas que haviam acontecido aqui, que eles estavam conversando, era o que tinha acontecido nos últimos dias. Como eles tinham preso Jesus havia sido preso, foi julgado, passou
por Pilatos, né, foi condenado, embora inocente, e foi decretada a sua morte de cruz. Carregou a sua cruz enquanto pôde, conseguiu, teve forças, foi levado ao lugar, como nós lemos anteriormente na leitura, chamado Gólgota, e ali foi crucificado. Jesus ainda, quando estava com os discípulos, havia prometido, havia falado que no terceiro dia ressuscitaria. Mas antes, porém, é notório e é de nosso conhecimento que havia uma esperança no povo de Israel de um libertador, um resgatador, um remidor, que remisse Israel, libertasse Israel da opressão do Império Romano, né? Só que isso não aconteceu, nós vamos ver aqui. Mas vamos lá, amados, tudo que é acontecimento vira notícia, certo? Tudo que acontece vira notícia. Então nós temos dois homens que iam voltando talvez para a sua casa, estavam em Jerusalém, a acompanhar os acontecimentos, e eles iam voltando para casa, e no caminho eles começaram a conversar sobre o que havia acontecido. E aí um fala assim: fulano falou isso, aconteceu aquilo. E eles foram conversando sobre os acontecimentos, principalmente a questão da morte de Jesus. E o que aconteceu? Jesus se aproximou deles. Imagino eu, que Jesus os alcançou, pareou com eles e puxou conversa. E foram conversando. E eles, como que os olhos tapados, mas claro que eles não estavam com os olhos tampados, claro que eles estavam com os olhos abertos, mas eles não perceberam que era Jesus que estava do seu lado. E eles continuaram caminhando, conversando, o assunto agora era dois, agora era entre 3 pessoas. Então, o que eles estavam falando, certo? Sobre o que havia acontecido. E Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Isso aqui. Aí eles perguntam para Jesus: você não sabe o que está acontecendo? Porventura, você é um peregrino, um forasteiro, um estrangeiro, alguém de fora? Você não sabe o que aconteceu, que mataram, e vem falando que Jesus foi julgado, foi morto. E aí Jesus foi ouvindo eles. Amados, nós conversamos de tudo e de todas as coisas. Nós conversamos. Se acontecer alguma coisa hoje à noite, aqui na Pratinha, amanhã muita gente vai ficar sabendo. Talvez nem tanto porque é de noite. Mas se acontecer alguma coisa durante o dia, de manhã, quando for de noite, muita gente já está sabendo o que aconteceu. A notícia corre. Não foi diferente. Mas, amados, em conversar, tudo bem, estava acontecendo. O que me chama a atenção aqui é aqueles 2 homens, não somente 2 homens, mas 2 discípulos, não perceber a presença do Senhor Jesus. Não perceber a presença do Senhor Jesus. No que nós estamos envolvidos e até que ponto nos envolvemos que não podemos perceber a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Muitas coisas acontecem conosco. Muitas coisas. Em primeiro lugar, na nossa vida, coisas acontecem na nossa vida. Mas nós não podemos deixar que as coisas que acontecem na nossa vida tire de nós a sensibilidade de sentirmos a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coisas acontecem dentro da nossa casa. Acontece, na nossa casa ela é composta por família, não é isso? Pai, mãe, filho,
nora, sogra, genro, avó, avô. Então uma família está dentro da casa. E se nós temos uma família dentro de uma casa, de uma residência, a família é composta por pessoas. E na onde há pessoas, há coisas boas. Há coisas boas. Mas dentre essas coisas boas, entre linhas, também há problemas. Também há dificuldades. Também há lutas. Também há provações. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que essas provações, essas lutas, essas dificuldades que vêm para, eu estou dizendo aqui dentro da nossa casa, não impeça que possamos sentir a presença de Jesus. Aleluia. Jesus precisa estar presente dentro da minha casa. Aleluia. Mas não é só importante a presença de Jesus dentro da minha casa. Eu preciso sentir a presença de Jesus. Aleluia. Eu preciso sentir a presença de Jesus. Eu não sei se já aconteceu com você. De repente está todo mundo em casa, mas de repente tem alguém que vai para um quarto ou senta no cantinho. Aí a pessoa chega outro de fora e entra e começa a conversar. Depois de meia hora, uma hora, olha assim para alguém e fala assim: mas você está aí? Eu não vi que você estava aí. Eu não percebi que você estava. Não pode acontecer isso com Jesus. Nós conversar tudo, negociar, fazer tudo que nós precisamos e esquecer da presença de Jesus. A nossa Bíblia nos diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Glória! E tudo que nós fazemos, tudo que nós viemos a fazer, precisa ser em nome do Senhor Jesus. E quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela sua presença. Aleluia. Amados, Jesus precisa estar presente não somente na nossa casa, mas também no nosso trabalho. No nosso trabalho. Acidentes acontecem, as coisas acontecem. Existe inveja, existe traição, existe armadilhas do inimigo contra a nossa vida. Dardos inflamados do inimigo tentando nos derrubar, nos destruir. Mas Jesus precisa estar presente conosco no nosso trabalho. Quantos acidentes bobos acontecem? Quantas coisas, quantas palavras as pessoas falam no nosso trabalho, se nós não tomar cuidado, nós caímos em ciladas e armadilha. Mas quando nós sentimos a presença do Senhor Jesus junto de nós, aleluia, nós não falamos qualquer coisa, nós não caímos em armadilha, porque nós sentimos a presença de Jesus. E quer uma coisa muito mais importante do que no trabalho, na escola, em casa? Na igreja. Nós precisamos sentir a presença de Jesus. Glória a Deus. Não diga você: eu fui na igreja hoje, eu não saí do mesmo jeito que entrei. Que culto ruim que estava hoje. Parece que o louvor não tinha conexão, parece que o conjunto não tinha inspiração, parece que a mensagem não tinha tanto objetivo. O culto somos nós que oferecemos. Cada um de nós, o culto é individual. Cada um de nós viemos aqui nessa noite para oferecer o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, aleluia, entregamos o nosso melhor, desde a nossa oferta, o nosso dízimo que não é nosso, ele é do Senhor, trazei os dízimos na casa do Senhor, nós entregamos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, aleluia.
Ele se agrada e se faz presente. Aí o Espírito Santo de Deus começa a agir, começa a mover sobre a igreja, e nós conseguimos, aleluia, sentir a presença do Espírito Santo, e aí nós começamos a ser renovados, aleluia. Quem é batizado começa a falar em línguas estranhas, aleluia, começa a ser renovado, o Espírito Santo começa a fortalecer o fraco, começa a ajudar o necessitado, aqueles que estão enfermos começam a ser curados, aleluia. Tudo começa a mudar se houver a presença de Jesus no nosso meio. Aleluia. Até tem um hino que as pessoas cantam, que numa festa não adianta ter cantor famoso, né? Parece que fala, pregador famoso, se não tiver a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque tudo aqui é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Tudo aqui é para o Senhor Jesus. Então, amados, nós estamos aqui na casa dele. Como, escuta só, como nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, nós não podemos ver como eu estou vendo os irmãos, como a igreja está me vendo. Quem sabe, através de uma visão, pelos olhos espirituais, através de uma visão, nós possamos vê-lo. Mas tem uma coisa, mesmo que nós não conseguimos ver com os olhos carnais e não recebemos, não temos uma visão espiritual para vê-lo com os olhos espirituais, sentir nós precisamos sentir. Deus, aleluia. Sentir, nós precisamos sentir. Glória a Nós Deus. precisamos sentir a sua presença. Mas aqueles homens não conseguiram sentir. No que vocês estão falando? E eles falando, nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, aquele que veio de Nazaré. O que podia vir de Nazaré? Veio Jesus, cresceu, foi batizado, como nós falamos lá no batismo, e ele era o que? Ele virou um profeta. Ele virou um profeta. E Jesus inicia o seu ministério. E aqui eles citam uma coisa interessante: poderoso em obras. Jesus, poderoso em obras. E quando ele fala aqui, o escritor fala que eles falaram para ele: você não viu falar desse Jesus Nazareno que era poderoso em obras? O que Jesus fazia, amados? Jesus curava os enfermos. Só num dia ele curou 10 leprosos. Só num dia ele curou 10 leprosos. Ressuscitou alguns mortos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Ressuscitou Lázaro, que fazia 4 dias que havia sido sepultado. Já estava cheirando mal. Jesus ressuscitou ele. Jesus andou sobre as águas. Mandou o mar se aquietar. Mandou o vento parar. Aleluia. Falou para os discípulos que não haviam pescado nada a noite inteira: lança a rede do lado direito e vocês vão pescar muito peixe. Poderoso em obras. Mas o mesmo Jesus que ele estava falando, que fez aquelas obras, é o mesmo que está aqui hoje. E se você pode sentir a sua presença, eu quero dizer, além de nós sentirmos a sua presença, nós podemos também receber as obras que ele faz na nossa vida nesta noite. Aleluia. Nós podemos sair daqui curados, nós podemos sair daqui transformados, nós podemos sair daqui libertos. Aleluia. Jesus Cristo não só curava as pessoas, mas até Jesus, interessante, que as pessoas viviam presas, aprisionadas pelo maligno, e Jesus libertava. Jesus libertou uma mulher que havia muitos anos andava corcunda, mas não é porque ela tinha um problema na coluna, não. Não é que ela nasceu deficiente, não. É porque o demônio não dava cavalo nela e ela não podia se levantar, andava corcunda. Mas Jesus chamou ela para o meio da sinagoga. Não era um templo, não era ninguém, mas chamou ela para o meio. E ali Jesus libertou aquela mulher. Jesus libertou um tal do moço gadareno.
Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, tem muita gente que se preocupa, aleluia, com dinheiro, com posses, com a sua situação financeira, com a sua casa, com o seu carro, com a sua fazenda. Mas Jesus se preocupa com vidas, Jesus se preocupa com almas. E nós precisamos aprender com Jesus nessa noite, aleluia. Jesus chega lá em Gadareia, naquele lugar, e de repente vem um homem chorando encontrar com Jesus. E roga e implora Jesus: liberta meu filho, eu não aguento mais. Uma hora ele possessa o inimigo, lança ele no fogo, queima tudo. Uma hora ele joga ele dentro da água, prende ele com cadeias, com correntes, ele rebenta tudo, dorme nos sepulcros. Eu não sei mais o que eu faço. Aleluia. Jesus vai lá e liberta aquele homem. Estava sobre ele uma legiões de demônios. Não era 1, 2, 3, era legião. Jesus liberta aquele homem. Os homens daquela cidade achavam com Jesus, porque Jesus libertou o homem. Expulsa Jesus, porque eles perderam uma manada de porcos, prejuízo financeiro. Tem gente preocupada com prejuízo financeiro ou lucro financeiro. Preocupe com a sua alma. Preocupe com a salvação da sua alma, com a salvação da sua família. O resto, Deus dá, Ele cuida. Mas era desse Jesus que ele estava falando. Mas esse mesmo Jesus que operava grandes obras poderosas em obra, Ele também não é hoje. O que precisamos continuar crendo, aleluia, mediante a nossa fé. Poderoso em palavras diante de Deus. Poderoso em palavras diante de Deus. Jesus ensinava o povo, ensinava a multidão. E as pessoas diziam assim: nunca ninguém falou com esse homem. Nunca ouvimos ninguém falar com esse homem. Aleluia. E sabe o que acontece? O que nós precisamos, aleluia, é deixar que Deus use a nossa boca para falar as suas palavras. E possamos ser apenas instrumentos de Deus para pregar a sua palavra. Passarmos a ser apenas instrumentos de Deus, a nossa alma vai alcançar vidas. Vamos alcançar terras férteis e a semente vai ser plantada. Aleluia. E a semente vai nascer. Mas se quiser falar somente de nós, não vamos alcançar isso. Mas que possamos também ser poderosos em palavras como ele foi. Aleluia. Poderoso diante de Deus, diante do povo. Ele fazia. Mas eles contando isso, essas coisas a Jesus, sabe o que aconteceu? Eles estavam tristes. Havia uma tristeza no semblante daqueles dois homens. Havia um semblante caído, triste, angustiado. Meus irmãos, nós que experimentamos a mudança, a transformação, os irmãos que desceram pelas águas no dia de hoje, eles tiveram uma transformação como nós outrora tivemos. Morreu o velho homem, temos uma nova criatura para Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se perdoou. Nós todos que estamos aqui, o que roubava não rouba mais, o que fumava não fuma mais, o que bebia não bebe mais, o que rouba, tudo que fazia de errado não fazemos mais, porque Jesus Cristo mudou a nossa vida. Vivemos em novidade de vida. Então, fomos curados, somos transformados, fomos libertos. Agora, já experimentamos as bênçãos, as maravilhas. Alguns foram batizados no Espírito Santo, falam em outras línguas, receberam dons espirituais. Agora, nós não podemos deixar que o sentimento de tristeza, que o sentimento de não ter alcançado o objetivo, de ter perdido a batalha, venha aos nossos corações. Para esses dois homens parece que tudo havia acabado. Jesus morreu, falou que ressuscitou, e por isso que eles estavam tristes.
Qual a razão da tristeza? E eles estavam tristes com razão? Eu digo que sim. Por quê? Eles entendiam que Jesus Cristo, escuta só, não ia morrer na cruz do Calvário. Que Jesus Cristo, então, realmente era o Messias, era o remidor. Era aquele que ia remir. O remidor, ser remir, quer dizer salvador, libertador. Eles entendiam que Jesus Cristo ia se levantar como rei. Lembra que quando eles contam na Bíblia que Jesus mandou trazer um jumentinho? Vai lá, pega um jumentinho, traz aqui. Colocaram uma coxa lá, um negócio, em cima do jumentinho, ele subiu em cima do jumentinho e entrou em Jerusalém. E as pessoas iam colocar ramos na frente, no caminho, e cantando hosanas, hosanas. É isso? Era a entrada do rei da cidade. Só que eles achavam que Jesus, depois disso, ia se levantar e organizar um exército, ia enfrentar Roma e ser o rei de Israel. Inclusive, segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, uma linha de pensamento diz que Judas Iscariotes traiu Jesus, tomou a decisão de vender Jesus, para que no ato da sua prisão, quando ele fosse preso, Jesus realmente se rebelar, levantar contra Roma e levantar um grande exército do povo de Israel e se opor ao Império Romano. Só que Jesus se entregou. Jesus se entregou. E como uma ovelha muda, que diz lá em Isaías, foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Então eles estavam tristes com razão, achando que Jesus ia resolver o problema de Israel, que vivia oprimido pelo Império Romano. Aleluia. Amados, não podemos deixar que a tristeza das circunstâncias da nossa vida venha entrar no nosso coração e venha impedir que o gozo do céu, a alegria do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Os discípulos chegaram um dia para Jesus, escute isso, todos alegres, porque Jesus mandou que eles fossem pregar. E quando eles pregavam, vinham as pessoas enfermas e eles colocavam as mãos sobre os enfermos e os curavam. As pessoas traziam outras pessoas endemoniadas, oprimidos, possessos, e eles estendiam as mãos e repreendiam os demônios. E os demônios, o espírito maligno, eram sujeitos, saíam das pessoas. E quando eles voltaram da missão, chegaram diante de Jesus, todos alegres, contentes. E Jesus, qual é essa alegria? Qual o motivo da alegria? Ah, Senhor, o Senhor não viu, o Senhor tinha que estar lá para ver. E nós orávamos, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, tudo alegria. Aí Jesus falou assim: aplausível a sua alegria, só tem uma coisa, essa alegria, ela não pode ser maior, sabe do que? Do que teu nome escrito no livro da vida. Você fica alegre porque você toca na igreja? Amém? Deus te deu dom. Você fica alegre porque você canta na igreja, porque você ocupa um cargo, você faz parte da hierarquia ministerial. Ok? Estamos aqui para fazer a obra do Senhor, somos igreja do Senhor na terra, mas a nossa maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Porque essa é a certeza que precisamos ter. Porque mesmo enfrentando as tristezas e angústias dessa vida, lá no céu, a alegria vai ser eterna. Aleluia. Mas amados, aí eles disseram assim: mas hoje já é o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. E hoje já é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Então eles estavam tristes. Aí Mateus capítulo de número 20 e o versículo de número 17 ao 19 diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos e no caminho lhes disse: eis que vamos a Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-á à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoite, e o crucifiquem. E olha só, e ao terceiro dia ressuscitará. Deus maravilhoso. Está vendo por que eles estavam tristes? Porque Jesus falou da boca dele: o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser condenado à morte, vai ser crucificado, vai morrer, mas no terceiro dia ressuscitará. Aí ele diz assim: já é o terceiro dia, e até agora nada. Quem sabe você diz assim: aleluia, aleluia. Quem sabe você diz: já faz um ano que eu estou orando e eu não consigo a cura. Quem sabe você pensa assim: já faz 5 anos que eu estou pedindo batismo pelo Espírito Santo e ainda não recebi. Já faz algum tempo que eu oro pela minha mãe e ela ainda não se converteu. Oh, Deus. Já faz um tempo que eu oro pelo meu esposo e ele ainda não se converteu. Quantas noites já chorei pelo meu filho e ele ainda não se converteu. Quem sabe esses 3 dias para você já faz mais de ano. Mas eu digo a você: Jesus não falha. Jesus não falha. Jesus não fala nada. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele não fala nada, ele não promete nada que ele não cumpra. Eu não vou dizer que ele não possa cumprir, porque ele pode todas as coisas. Jesus não promete nada do que ele não vai fazer. Aleluia. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Deus maravilhoso. Então, ainda hoje ele possa te atender. Ainda hoje ele pode te ajudar. Ainda hoje ele pode te batizar com o Espírito Santo. Ainda hoje ele pode te curar. Ainda hoje ele pode visitar a sua casa, a sua família. Aleluia. Porque ele não falha na sua promessa. Aí ele diz assim: algumas mulheres viram anjos, viram um sepulcro vazio. Saiu para fora, o anjo falou assim: por que vocês, olha só, por que vocês, elas tiveram uma visão do anjo, por que vocês procuram um vivente, um que vive no lugar de morto? Só que elas não viram Jesus. Foram embora. Chegaram lá, falaram para os discípulos. Foi 2 discípulos correndo. Se não falam de memória, Pedro e João. Chegaram lá, viram o sepulcro vazio, a pedra de um lado, o sepulcro vazio, o lençol dobrado no cantinho. Saíram e não viram Jesus. Às vezes nós queremos ver o milagre antes da hora. Às vezes nós queremos ver as coisas acontecer antes da hora. Não é que Deus atrasou em fazer algo na sua vida. Aleluia. Não é que Deus está demorando para fazer algo na sua vida. Nós precisamos estar preparados para receber o que Deus quer que aconteça na nossa vida. Eles não estavam preparados, mas ninguém viu. Mas Jesus resolve, mesmo sem eles saber. Jesus fala assim: olha, nessos, cadê o conhecimento de vocês? Porque vocês são ignorantes quanto a todos os acontecimentos. Não importa que ele passasse por tudo isso. Aleluia. Vocês não crêem no que disseram os profetas, no que tudo foi falado nas escrituras, que haja necessidade de ele fazer isso, morrer e passar por tudo que passou e depois aparecer e depois ressuscitar. Mas tudo bem. Chega na aldeia, chegou no lugar da casa deles.
Jesus fez com que ia para frente. E Jesus ia para frente. Mas Jesus queria ficar com eles. Então, eles dizem assim: fica conosco. A noite está chegando, já é tarde. Fica conosco. Aí, amados, eu vou dizer aqui, tem um hino que canta assim: fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Não é isso? Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos lhe pediam no caminho de Emaú. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Na realidade, amados, se eles não perceberam que era Jesus, para eles era um estrangeiro. Para eles era um estrangeiro, um forasteiro, um peregrino. Todavia, eles insistiram para que ele entrasse. E ele entrou na casa deles. Ele entrou na casa deles. Glória a Deus. Aí, como bons judeus que eles são, imagino eu, que eles lavaram, quando alguém veio, lavou o pé deles e o pé de Jesus. Certo? Lavou o pé deles. E mandou que fosse preparada uma mesa. E eles sentaram à mesa. Não sei quanto foi o tempo que eles andaram naquela estrada. Com certeza eles estavam com fome. Todo mundo já está pensando na janta, né? Ela vai estar quentinha para nós daqui a pouco. Mas vamos sentar à mesa, vamos comer. E por educação e talvez uma tradição, costume, se dá ao visitante o privilégio de partir o pão. Se dá o privilégio, a honra de pegar o pão e partir o pão. E quando ele toma o pão e parte o pão e abençoa, aleluia. Eu imagino que eles ficaram olhando e Jesus partindo o pão. E quando ele levanta o céu, ao céu assim para agradecer, aleluia, eles abrem seus olhos, olham um para o outro, aleluia, e olham para ele, aleluia. Neste momento, aleluia, Jesus desaparece. Aleluia. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Cada um de nós aqui, quem tem pai, tem mãe, tem filho, avó, principalmente a questão do filho para o pai. O filho conhece o seu pai, e o seu pai conhece o seu filho, conhece o tom de voz, conhece, sabe o que gosta de comer e o que não gosta de comer, o que gosta de fazer e o que não gosta de fazer, o que gosta de vestir e o que não gosta de vestir, na onde gosta de ir, na onde não gosta de ir. O filho conhece, o pai conhece. Ei, você conhece Jesus? Nós conhecemos Jesus. Nós precisamos conhecer mais Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, qualquer ato de Jesus, nós sabemos que é Ele que está fazendo. Qualquer coisa que Ele estiver fazendo em nosso favor, nós vamos entender. Isso aqui é Jesus que está fazendo. Porque eu conheço Jesus. Eu sei o que Ele está fazendo. E na mesma hora Ele desapareceu. Aí olharam um para o outro, aleluia, e perguntou um para o outro: olha, você viu o que estava acontecendo lá no caminho? Não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco, aleluia. Oh, meus amados, aleluia. Quando Jesus fala, nós sentimos que Jesus está falando, aleluia. Nós sentimos quando Jesus está falando. Tem pessoas que querem usar o nome de Jesus, querem usar o nome de Deus, aleluia, para dizer que está falando, para dizer que Deus está falando. Ei, pera lá, nós não podemos misturar as coisas, aleluia. Tem pessoa que quer usar o nome de Jesus, o nome de Deus, para chamar a atenção, para fazer isso aqui. Ei, quando Jesus fala, nós sentimos aqui dentro, aleluia. Nós sentimos ele de dentro para fora. Sabe por quê? Porque nós somos
somos templo de Deus, casa de Deus, aleluia, e somos morada dele, aleluia. Então quando ele fala, nós sentimos primeiro aqui dentro, aleluia, não é de fora, nós sentimos aqui dentro. E ele diz, não adianta o coração. Ei, aleluia. Ouça mais o que Deus tem para falar para nós. Ouça mais o que Deus tem para falar para você. Vamos colocar de pé, vamos orar nesse momento. Vamos entrar para o ato da Santa Ceia. Amados irmãos, que esta palavra esteja em nossos corações. Esteja em nossos corações. Na onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho. Sinta a presença do Senhor Jesus. Pede a Ele que a sua presença seja real na sua vida, aleluia. Não dispense da sua presença, não dispense a presença dele.